favela gastronômica é um eixo dentro do segundo Ciranda Cultural, né, que é um projeto realizado pela Casa Telar e que contemplou todas as RAs do DF. A gente assumiu a parte gastronômica, né, trazendo essa importância, né, da soberania alimentar, da alimentação adequada e saudável, periferias como instrumento cultural também do povo. Com a realização do segundo Ciranda Cultural, a gente pôde mostrar na prática como combater o desperdício de alimentos, trazer uma nova visão, uma consciência mesmo, né, para a comunidade de uma alimentação adequada e saudável, que a gente pode fazer isso de maneira muito prática, barata, acessível e sustentável. O nosso primeiro contato, né, foi em um dos almoços abertos que a gente fazia aqui até o ano passado, né? Esse ano a gente não fez almoços abertos, porque a gente está numa transição para ir para um local ainda mais rural do que aqui, e a gente está colocando bastante energia nisso. Então, o ano passado ela veio até um dos almoços, ela participou aqui do nosso Réveillon também, que foi servido um carneiro, né? Principalmente porque a gente sabe que a maioria das pessoas nunca comeram carneiro, né? Principalmente quando a gente fala das pessoas de baixa renda que não têm acesso a esse tipo de alimento, né? Um alimento mais tradicional, um alimento que era muito comum, né? na terra-mãe, na África. E a gente resolveu fazer esse carneiro e ela veio aqui, esteve aqui com a gente, se alimentou desse carneiro e aí a gente começou a conversar. A partir disso veio o convite para a gente fazer a oficina, alguns meses depois a gente fez a oficina e depois a gente participou do banquetaço, a gente participou daquele evento do plantio de árvores lá no bairro Nossa Senhora de Fátima e assim, a gente, toda vez que a gente se encontra com a Cleide, né, com o projeto Favela Gastronômica, com as meninas ali que são super empenhadas no trabalho da cozinha, no aproveitamento dos alimentos, a gente se sente mais forte. Então, Favela Gastronômica para a gente representa um elo de ligação entre as pessoas que precisam de alimento de qualidade na cidade, na favela, e a gente que está se esforçando para produzir esse alimento de qualidade com preço que essas pessoas possam pagar, que muitas vezes a gente vê na agroecologia burguesa produtos que têm um valor agregado extremamente alto, né? E esses alimentos pulam da zona rural para os grandes centros urbanos onde essas pessoas de alta renda estão, e as pessoas que estão na favela, elas só sentem o cheiro, né? Muitas vezes elas produzem esse alimento e não têm o direito de sequer de consumir.
não só mostrar que a gente tem direito de se alimentar de uma maneira adequada e saudável, a gente também traz a consciência, a mobilização ambiental, né, para a comunidade. Então a gente teve oficinas de reutilização de materiais recicláveis com as crianças, né, a gente produziu instrumentos musicais e também uma das mais importantes que foi fazer a coleta do óleo de cozinha usado e evitar que esse óleo seja descartado de maneira incorreta no meio ambiente, né? Então a gente realizou uma oficina bem bacana mesmo de produção de produtos de limpeza, né, caseiro, e que também é uma maneira de gerar renda dentro de casa e circular a economia na própria comunidade. Eu acho que tanto para quem aprendeu como para quem ensinou, né, a gente também está focado na formação de lideranças, né, então teve algumas pessoas que ministraram aulas pela primeira vez, né, que se capacitaram, que se dedicaram, se interessaram de verdade. E foi uma relação muito bacana, né, tanto com as oficineiras, né, os oficineiros, quanto com a comunidade, né, a gente conseguiu construir uma relação muito bacana e eu acho que todo mundo consegue aprender um pouco, né, um com o outro. Luísa. Eu fiquei sabendo pela Cleide, né? Que ela me pediu, eu montei um restaurante e aí ela pediu o local para fazer lá uma refeição, né? Para doar um curso, né? Aí eu passei para ela o lugar, lá que eu conheci ela. Aí ela me contratou para poder trabalhar com ela. Ajuda muito, né? Na vida financeira das pessoas carentes, né? Ensinando, né, a reaproveitação dos alimentos, né? Para a família aprender mais a aproveitar, não tá jogando alimento fora. Eu acho que gosto, toda vez que a Cleide prepara um evento, junta muita gente. Me ajuda na minha vida financeira, né, que eu vim para cá agora também, né? Me ajuda muito e achei muito interessante. Aprendi mais coisas, né?
Cleide, ela me convidou para participar do projeto, né? Porque justamente eu estava em casa sem fazer nada, ela tem um projeto, né? Se a senhora podia participar, né? Aquela coisa toda. Eu falei, agora, minha filha, a gente não pensa duas vezes. Se for uma melhoria da gente mesmo, da pessoa, da gente, estamos ali para participar e aprender cada dia mais. Que seja na cozinha ou seja em outro projeto, assim, sabe? É muito importante. Para mim foi muito importante, né? Eu sou mãe de 4 filhos, estou desempregada. Então gera, né, emprego para quem precisa, né? As mulheres que precisam. Até bom também, porque aí une, né, a população, as mulheres, pessoas carentes, né? Que têm filhos também. Para mim foi muito importante. Assim, a gente entrava em coletivo, né? Para poder fazer o cardápio, né? Fazer o cardápio para dar tudo certo, né? E assim, a gente fazia coletivo, era arroz mesmo, galinhada, entendeu? E assim, a cozinha também foi bem planejada para a gente poder fazer o almoço com carinho, amor, né? Para a população, para o povo. E para mim foi muito importante, interessante, tá? Porque eu conheci novas pessoas também, né? Porque a gente tem que cozinhar com amor. Porque a gente está cozinhando para as pessoas, né? Se não tiver amor e carinho porque você está fazendo, então é melhor você não ir e nem participar do projeto, né? Que foi muito importante isso. Porque a gente fazia comida, a gente estava fazendo com amor, com carinho, sabe? Com devoção ali que a gente estava fazendo, a gente estava prestando atenção em cada coisinha, mesmo que seja bem pequenininha, estávamos ali para poder fazer uma coisa bem feita, com carinho e amor, né? Que é uns 2 meses que eu estou participando e estou amando, adorando, sabe? É muito importante. Estou vendo a união das pessoas, né? Com o coletivo, né? Para mim está sendo muito importante participar. Muito agradecimento, né? Que estava boa, a comida, sabe? Muito agradecimento. Só a gente escuta das pessoas, né? Aplausos, né? Isso para mim é muito importante. A gente fica feliz, né? Que a gente está fazendo o que gosta, né? A gente não está ali só para fazer, por fazer. E o povo agradece muito, assim, a gente. De estar desde 5 horas da manhã preparando o café, o almoço, a janta, sabe? Para eles ficam muito felizes. Além de estar ali fazendo o curso que eles estão fazendo, né, do projeto, e ainda sai alimentado de lá. Entendeu? Isso é muito importante, porque ninguém vive sem uma alimentação sadia, né? Então, para mim, é muito importante.
Durante a execução desse projeto, né, a gente passou por uma tragédia aqui, que foi a demolição da nossa cozinha, né? A gente estava quase no final da obra, né, já prontos para começar a ministrar as oficinas no nosso próprio espaço. A gente teve a cozinha demolida. E aí, nesse momento, a gente ponderou, né, se iria continuar com as ações ou não. E aí a gente decidiu, né, a gente reuniu as mulheres, tanto quem participa da gestão do projeto, quanto as participantes que estavam sendo formadas. A gente decidiu dar continuidade, a gente começou a fazer as oficinas de maneira itinerante, né, nos espaços, nas escolas, nos institutos aqui mesmo da comunidade. E a gente conseguiu chegar ao final, realizar um lindo projeto. Com a demolição da nossa cozinha, a gente decidiu trazer o evento final, que seria um banquetaço, né, já para esse momento, né, que foram os 15 dias, em alusão aos 15 dias de derrubada da cozinha. A gente realizou o banquetaço com diversos atores, ativistas envolvidos, né? Então a gente teve aqui a presença do IFB, do MPA, da Utopia, do Conselho de Cultura de Planaltina, de outros movimentos culturais importantes da cidade, né, da Bruna Crioula, da Rede Afroambiental, da Fiocruz. Então foi muito importante. Também tivemos a presença do governo, né, do governo federal aqui. Então foi um movimento importante para mostrar a importância, né, de se combater a insegurança alimentar nas periferias e de mostrar o trabalho de lideranças, ativistas que estão na luta, né, por um mundo mais justo, né, um mundo em que todas as pessoas possam comer todos os dias, comer bem. E esse foi um movimento importantíssimo para a gente, e eu acho importante dizer que ele aconteceu dentro da execução desse projeto. A importância da existência desse projeto é fazer com que as pessoas não percam a esperança, não percam a capacidade de imaginar que viver de uma forma diferente seja possível. Quando a gente vê a humilhação que é uma pessoa olhar para um filho, olhar para um parente, olhar para um pai e ver que na geladeira só tem aquele alimento super processado, ou só tem uma doação feita pelaquela falsa caridade. Você tem um projeto como Favela Gastronômica, que são pessoas da favela fazendo pela favela. Não é alguém fingindo, né, muitas vezes para ter um status social, para fazer uma propaganda política, para fazer uma ação midiática, te oferecendo aquele alimento que não é o que você gosta de comer, que não é o que você escolheu comer, que não é do jeito que você gosta de comer. Então,
Projeto como Favela Gastronômica, eles são super importantes porque eles levam em consideração e eles de fato conhecem as pessoas que são atendidas, os gostos das pessoas que são atendidas, o que essas pessoas gostam de comer, como que essas pessoas gostam de preparar seus alimentos. E não é apenas um projeto que uma pessoa um dia sai do plano piloto, ou sai de uma cidade qualquer e fala, vou entregar o que eu tiver de restos para os pobres. Eu acho que essa é uma das maiores humilhações que qualquer pessoa pode ter, que é a imposição da alimentação. Né? Quando uma pessoa traz um alimento que na cabeça dela é obrigação você aceitar, porque é aquilo que ela tem para oferecer ou aquilo que ela quer oferecer. E aí no final do dia ela vai pagar R$ 2.500 num prato chique em um restaurante qualquer. Aí. Então eu vejo que essas iniciativas populares do povo para o povo são muito potentes, são muito fortes, e é isso que pode trazer união para a gente retornar à terra, retornar a produzir nossos alimentos do jeito que a gente quer, não do jeito que nos é imposto. Favela Gastronômica, ele nasce aqui dentro dessa comunidade, né, com a finalidade de desenvolver essa comunidade, de apoiar os moradores, né, nesse desenvolvimento territorial, uma vez que vem muito pouco do lado de lá do estado, né, então a gente decidiu se organizar para a gente melhorar nossa saúde, nossa vida, né? Inclusive uma das ações do segundo Ciranda Cultural, né? Sendo Favela esse eixo, a gente fez uma ação de reflorestamento, visando também diminuir as ilhas de calor, né? E criar um espaço de lazer e bem-estar para a comunidade. Ao longo do projeto, né, a gente se conectou com muita gente legal, interessante, né? Um deles foi a Horta do Preto, que promove um trabalho, né, agroecológico, tradicional, né, sem fantasia mesmo, real. E é muito importante para o Favela Gastronômica ter essa parceria consolidada, porque se alinha aos nossos objetivos e à nossa ideia mesmo de mundo, de natureza.
A Cleide era seguidora da gente no Instagram há algum tempo, né? Antes mesmo da gente vir para Brasília. Então, ela me conhecia, mas eu não conhecia. E, determinado dia, ela veio conversar com a gente num evento que teve da rede social, do Clube Social Negro, que aconteceu lá no Plano. E a gente começou a conversar e ela começou a acompanhar melhor os trabalhos que a gente faz, né? Os vídeos que a gente grava aqui. E ela se interessou e fez a proposta da gente dar uma oficina aqui em casa sobre a agricultura familiar, sobre a agricultura tradicional e sobre tudo que eu venho falando no Instagram há bastante tempo, né? Sobre esse retorno das pessoas que tiveram pais na zona rural, que foram para a cidade e agora tem esse desejo de retornar. Eu acho que o objetivo a partir de agora é reconstruir a escola, né, que é o principal, e ampliar o impacto, né, do projeto. Que se esse ano a gente atendeu um pouco mais de 200 pessoas, que no ano que vem a gente consiga abarcar muito mais pessoas, né, e que a gente consiga mobilizar e conscientizar a comunidade, né, que esse projeto é para elas e é para o usufruto e para a saúde mesmo, para o bem-estar, né? Que o Favela Gastronômica seja essa ferramenta mesmo. A Horta do Preto começa com a revolta que eu tive diante da agroecologia burguesa, da agroecologia de boutique. Então, eu sou de cidade, né? Eu nasci na região urbana, filho de retirantes nordestinos. E toda essa cultura que os meus pais tiveram, né? Da plantação, da agricultura familiar, da sobrevivência pelos seus próprios meios, foi perdida durante esse processo de ida para a cidade, né, desse êxodo rural. E aí, certo dia, me senti muito revoltado e resolvi fazer o caminho de volta, né? Ir de volta às raízes que os meus pais perderam e para ir de encontro com a soberania alimentar que a gente também perde na cidade, com a melhoria da qualidade de vida, né? Apesar de eu ter sido formado, ter 3 cursos superiores aí concluídos, ter um emprego relativamente bom para os padrões sociais brasileiros, a gente não tem qualidade de vida na cidade, a gente não tem qualidade de alimentação na cidade, a gente não tem cultura, né? Nossa cultura fica totalmente perdida na cidade, então eu resolvi sair da cidade e fazer uma transição rural que já está completando 5 anos. E hoje eu sou agricultor, tenho minha carteirinha de agricultor da família e sigo tentando mostrar para as pessoas que sair da cidade é uma possibilidade que vai trazer uma vida mais rica, uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila. Apesar da gente ter muita luta, né, para a gente conseguir a terra, porque terra é um bem extremamente precioso, extremamente disputado, principalmente aqui na cidade de Brasília. E aí a gente encontrou a Cleide, né? A gente tem muita vontade de fazer essa conexão da zona rural, da cidade e da favela. E quando a gente encontrou a Cleide fazendo esse trabalho fantástico que ela faz na favela, a gente se emocionou muito, não apenas com o trabalho em si, né, mas com a pessoa que a Cleide representa, né? A pessoa, uma mulher preta, fortíssima, que não se entrega às dificuldades. A gente viu a derrubada ali da escola, né? É algo que revolta bastante a gente, que sabe a dificuldade que é para você fazer uma construção, para você fazer um trabalho social e de repente ver o poder público que deveria estar incentivando passar uma máquina por cima sob um pretexto qualquer.
A gente sempre bate aqui nessa tecla, né, que a gente acredita muito nessa articulação em redes, na coletividade, que nada se faz sozinho. Então, mesmo sendo fomentado, né, pela Secretaria de Cultura, a gente conseguiu fechar algumas parcerias importantes, né. Então a gente teve nos acompanhando aí durante toda a execução a Horta do Preto, na equipe da Horta do Preto, o MPA também com o conhecimento, né, aprofundado deles na área da agroecologia. Também o IFB, né, os quintais produtivos que nos ofertaram as mudas, né, as sementes e o adubo, para a gente poder fazer a nossa ação de reflorestamento aqui também. Acho que uma questão que para mim é muito importante, que eu aprendi isso durante os anos aí de transição para a zona rural, é a questão do planejamento de longo prazo versus romantização e imediatismo. Né? O que a gente tem visto muitas vezes em muitos projetos é que a longo prazo eles não têm sustentabilidade por dois principais motivos. O primeiro motivo é a ilusão de que as coisas são fáceis. Nada é fácil, principalmente quando você está lutando ao lado dos mais pobres, né? Ao lado dos mais necessitados. E a outra coisa é a falta de planejamento econômico e financeiro. Tudo precisa de dinheiro. Felizmente a gente vive num sistema capitalista, num sistema que, inclusive, a alimentação não é tratada como uma prioridade, não é tratada como cultura, é tratada como mercadoria. Então, como a gente está nesse sistema, a gente precisa se adequar parcialmente a ele, né? A gente precisa usar parte das estruturas desse sistema. E uma das estruturas é o planejamento econômico. E a Cleide faz isso muito bem, né? Tanto que ela conseguiu dinheiro com projetos, conseguiu captar recursos, que é algo muito difícil. A gente está trabalhando junto com assentamentos, com acampamentos pela reforma agrária, e isso dificilmente é pauta. Então, eu estou trazendo os conhecimentos que eu adquiri na cidade aí, trabalhando aí na indústria, trabalhando conforme o sistema permite, né? E aí eu quero levar isso, né? Estamos levando isso para o meio dos projetos sociais que a gente participa. Então, a gente está sendo parte de um assentamento agora, né? Aqui na cidade de Braslândia, e aí a gente está trazendo esse planejamento a longo prazo, essa preparação para as pessoas darem um primeiro passo, darem um segundo passo e caminharem rumo a uma sustentabilidade econômica e social, que, infelizmente, muitas vezes os projetos sociais, os programas sociais não visam. Eu acho que falar que as portas do Favela estão abertas para quem quiser compor como sócio, com quem acredita, fortalecer mesmo com financiamento ou com trabalho, né? Então, estão todos convidados a participar desse projeto que tem muito trabalho para realizar ainda.
Nesses 5 meses de execução, a gente conseguiu atender 225 pessoas, né, aqui da comunidade, e nisso também envolvendo os oficineiros, né, como eu falei, a gente criou uma relação mesmo muito forte e se desenvolveu ao longo do projeto, criando outras parcerias, né. Então, foi muito importante a participação da comunidade, eu acho que esse era o nosso objetivo, né, atingir as pessoas que moram aqui, né, e que vivem a realidade mesmo periférica. Bom, a gente finaliza o projeto, né, tendo 2 pessoas aqui que participaram das oficinas, empreendendo, né, com produtos que aprenderam a fazer durante a execução do projeto. Isso deixa a gente muito feliz, né, que se multipliquem, é esse o objetivo também do projeto. Sobre o projeto Favela Gastronômica, assim, o que eu desejo muito é que se multiplique. E que se multiplique a ideia, não se multiplique o projeto em si. Cada localidade vai ter o seu modo de fazer, cada localidade vão ter as pessoas que vão querer fazer, cada localidade tem os seus costumes e a favela gastronômica ela deve resistir e deve ser muito divulgada porque ela serve de inspiração, não para ser uma cópia, não para copiarem, mas para se inspirarem a fazer algo que atenda as pessoas de cada favela, de cada periferia, de cada zona rural. E sempre vai ser nossa parceira, porque a gente tem esse grande objetivo de produzir na Horta do Preto e levar para a favela gastronômica. E levar algo que seja pedido, que seja combinado, que atenda, né? Que seja uma coisa que atenda às necessidades das pessoas que estão recebendo. Então, a Cleide já tem um espaço lá na nossa nova área, né, na nossa nova chácara, e lá tem 2 canteiros de 100 metros quadrados, né, 100 metros lineares cada um, então dá bastante espaço, dá para a gente ajudar a abastecer a cozinha, e é uma coisa que a gente quer fazer em conjunto, a gente quer saber o que as pessoas querem plantar, né, para as pessoas irem plantar, irem acompanhar a plantação, para as pessoas colherem, sentirem que tem espaço, que ainda existe parceria sincera, que ainda existe união entre as pessoas que estão na cidade e as pessoas que estão nas zonas rurais, né? Então, acho que o que há de mais fundamental na favela gastronômica é levar alimentos de qualidade e cultura de qualidade, porque é uma das maiores expressões culturais. Eu acho que o que há de muito importante na favela gastronômica é a união, né, da necessidade com a cultura. E a gente tem, né, das culturas tradicionais, das culturas africanas, o alimento como centro da cultura e centro das crenças. Então a gente precisa valorizar muito a alimentação, a plantação, a qualidade dos alimentos e o objetivo pelo qual a gente se alimenta, que é se nutrir para ter força, para ter inteligência e para lutar, para defender os nossos, né, para defender as pessoas que estão com a gente. Então, parceria eterna com Favela Gastronômica e Horta do Preto, e estamos aí para abalar as estruturas aí do sistema. Eu fico animada, alegre, né? É muito bom a pessoa gostar do que você faz, né? Muito bom. E é uma coisa que eu gosto de cozinhar. É um projeto que ajuda muito as famílias. É muito importante, muita gente precisa justamente mais de projetos assim, entendeu? Porque dá muitas oportunidades para as pessoas aprenderem a cozinhar, entendeu? Para estar ali junto com a gente. Para mim foi muito importante. A mensagem que eu deixo assim, só de agradecimento por me dar a oportunidade para cada vez mais, né, a gente está crescendo junto com o projeto. E eu acho que esse projeto deveria expandir, né, para muitas outras pessoas, no mundo inteiro, até se for possível. É muito importante.